O submarino mais recente de Israel chegou diretamente da Alemanha. Forças estão se concentrando no sul neste momento. Israel e Irã estão envolvidos em uma guerra nas sombras há décadas, cada um tentando minar a influência e segurança do outro no Oriente Médio. O conflito se intensificou dramaticamente na última semana, com Gaza se transformando em uma zona de guerra devido às escaladas de ambos os lados. Israel respondeu com uma força inimaginável contra militantes que se misturam à população inocente, a maioria dos quais está presa e incapaz de se proteger. Agora, há indícios de uma escalada ainda maior, com avistamentos de um novo submarino equipado com uma ameaça séria capaz de atingir alvos muito mais distantes. Israel adicionou uma nova arma ao seu arsenal, sinalizando possíveis intenções de uma guerra além de Gaza. Vamos analisar o novo submarino nuclear de Israel e como ele pode indicar mais escaladas. Israel e Irã não têm relações diplomáticas e são considerados inimigos um do outro. O Irã não reconhece a legitimidade de Israel como Estado e apoia grupos que se opõem a Israel, como o Hezbollah, Hamas e a Jihad Islâmica. Israel vê o Irã como uma ameaça à sua segurança e existência, especialmente por causa de seu programa nuclear e seu envolvimento na Síria e outros conflitos regionais. A relação entre os dois países passou por 4 fases principais: o período ambivalente de 1947 a 1953, o período amigável durante a era da dinastia Pahlavi de 1953 a 1979, o período piorado após a Revolução Iraniana de 1979 a 1990 e o período atual de hostilidade aberta desde o fim da Guerra do Golfo em 1991. A fase atual do conflito se intensificou nos últimos anos, à medida que o Irã expandiu sua influência e presença no Oriente Médio, enquanto Israel tentou impedir que alcançasse seus objetivos. Os dois países se envolveram em uma guerra por procuração na Síria, onde o Irã apoia o governo de Bashar al-Assad e Israel apoia alguns grupos de oposição. Também trocaram ataques em infraestruturas um do outro, como instalações nucleares, petroleiros e bases militares. Agora, o Irã está supostamente financiando o Hamas em seus ataques em Israel. Assim, Israel possui um submarino capaz de transportar mísseis de cruzeiro com cargas convencionais ou nucleares, e pode operar de forma furtiva por longos períodos sem reabastecimento. Este novo submarino, atualmente em construção na Alemanha, chamado de Future Ins Dra, chamou muita atenção da comunidade naval e do público em geral. O interesse se deve ao seu tamanho excepcionalmente grande e às capacidades notáveis que se espera que tenha. Segundo os especialistas, o submarino terá a capacidade de armazenar e lançar mísseis de cruzeiro nucleares a partir de sua vela, o que o tornaria uma adição poderosa ao arsenal nuclear secreto de Israel, que o país nunca confirmou oficialmente. O submarino Drat foi recentemente avistado durante sua cerimônia de lançamento em Kiel, Alemanha. É o 7º submarino que a Alemanha construiu para Israel sob um acordo de longo prazo. No entanto, ao contrário dos 6 submarinos anteriores da classe Dolphin II, este novo navio é uma versão modificada com um casco mais longo e uma vela maior. O comprimento do casco é estimado em cerca de 73 metros, em comparação com os 68 metros da classe Dolphin II. A vela também é visivelmente maior, com uma altura de cerca de 12 metros e uma largura de cerca de 8 metros. O casco e a vela grandes não são apenas para fins estéticos, eles são projetados para acomodar um avançado sistema de propulsão independente do ar que permite ao submarino operar debaixo d'água por períodos mais longos sem emergir ou usar energia nuclear. O sistema de propulsão independente do ar utiliza células de combustível para gerar eletricidade a partir de hidrogênio e oxigênio armazenados em tanques dentro do submarino. Isso confere ao submarino uma vantagem furtiva sobre submarinos convencionais movidos a diesel elétrico, que precisam emergir periodicamente para recarregar suas baterias usando motores a diesel ruidosos. No entanto, o recurso mais intrigante do submarino Dra é sua potencial capacidade de transportar e lançar mísseis de cruzeiro nucleares a partir de sua vela. Isso é o que especialistas como Ray Sutton, um especialista em submarinos, e Matuz Ismay, um analista naval, acreditam com base em sua análise das fotos e informações disponíveis. Eles sugerem que a vela grande poderia abrigar tubos de lançamento vertical para mísseis de cruzeiro, semelhantes aos encontrados em alguns submarinos russos. Esses tubos estariam localizados atrás da torre de comando, que é a estrutura no topo da vela que contém os periscópios e outros sensores. Em 2016, a Coreia do Norte chamou a atenção ao apresentar seu submarino de mísseis balísticos da classe Simple.
O que diferenciava a classe Simple era seu sistema de armazenamento de mísseis peculiar, lembrando os antigos submarinos da classe Golfo da Marinha Soviética. Na classe Golfo, um míssil era armazenado na vela, o que era uma característica distintiva. Esses submarinos podiam transportar até 3 mísseis nucleares RF-1 na vela. Este design foi influenciado tanto pelo tamanho do submarino quanto pelas limitações tecnológicas da época, resultando em uma configuração bastante incomum. Agora, quando nos concentramos no submarino classe DRA, é provável que ele tenha uma disposição semelhante. Anteriormente, os submarinos israelenses não apresentavam essa vela maior. Eles lançavam mísseis de cruzeiro a partir de seus tubos de torpedo. Isso levanta uma questão interessante. Por que os novos mísseis de cruzeiro são maiores em tamanho? A resposta a essa pergunta pode ser rastreada até o Irã. A variante Bloco 4 do míssil Tomahawk, o tipo mais comumente implantado, tem um alcance de 900 milhas. O Irã, que mantém uma rivalidade geopolítica de longa data com Israel, tem buscado ativamente capacidades nucleares por mais de 2 décadas. Diante disso, é crucial ter a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro com um alcance de até 1.700 milhas. Esse alcance extenso garante que, quando lançado de uma posição ao largo da costa de Israel no mar Mediterrâneo, o míssil possa alcançar todos os cantos do Irã, dissuadir potenciais ameaças e proteger a segurança nacional de Israel. Os mísseis de cruzeiro que poderiam ser lançados desses tubos provavelmente seriam equipados com ogivas nucleares, de acordo com Sutton e Ismay. Esses mísseis seriam parte do alegado arsenal nuclear de Israel, estimado em cerca de 80 a 90 ogivas. Israel nunca admitiu nem negou possuir armas nucleares, mas é amplamente acreditado que as possui como um elemento de dissuasão contra seus inimigos na região. Israel também é conhecido por desenvolver vários sistemas de entrega para suas armas nucleares, incluindo aeronaves, mísseis balísticos e submarinos. Os mísseis de cruzeiro que poderiam ser lançados do submarino DRA seriam diferentes dos mísseis balísticos normalmente associados a armas nucleares. Embora Israel possa não estar inclinado a lançar um ataque preventivo contra o Irã, é imperativo para Israel ter a capacidade de responder de forma eficaz e garantir que as instalações nucleares iranianas e potencialmente armas nucleares estejam dentro do alcance de ataque de seus próprios ativos militares. Essa necessidade levou ao desenvolvimento e implementação de várias estratégias militares e tecnologias. Um componente crítico é o desenvolvimento de mísseis de cruzeiro com capacidades de alcance estendido. Esses mísseis devem ser capazes de transportar mais combustível a jato do que os mísseis de cruzeiro convencionais, como o Tomahawk, para cobrir as distâncias substanciais necessárias para atingir alvos iranianos de maneira eficaz. Como resultado dessa necessidade de maior capacidade de combustível, esses mísseis muitas vezes são maiores em tamanho, tornando impraticável lançá-los dos tubos de torpedo comumente usados para o lançamento de mísseis de cruzeiro em submarinos. É evidente que o novo submarino de Israel foi projetado com um foco específico no Irã. Os líderes iranianos frequentemente expressaram intenções de prejudicar Israel e o potencial desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã é uma questão preocupante. Neste cenário, a capacidade de resposta de Israel, personificada no futuro submarino DRA, poderia servir como um fator estabilizador, dissuadindo o surgimento de um conflito nuclear. O vídeo fica por aqui. Obrigado por assistir.